Olá a todos, eu sou Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Na aula de hoje falaremos do gerador síncrono operando em paralelo com sistema de grande porte. Bora para a aula! Na aula anterior, sobre grupo gerador, operamos o gerador síncrono de forma isolada da rede elétrica. Ele atendia a uma determinada carga quando a rede elétrica era desconectada do sistema. Analisamos duas situações de controle: o controle da frequência, em função da alteração da potência mecânica do motor diesel, e o controle da tensão de saída do gerador, pela alteração da corrente de campo do rotor do gerador síncrono. Nesta aula, vamos analisar o gerador síncrono operando em paralelo com o sistema. Para isso, vamos ter uma visão geral do sistema elétrico de potência. O sistema elétrico de potência ele é formado pelos geradores, pelas linhas de transmissão e pela carga. Ele é interligado. Nesse sistema temos as usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, as usinas nucleares, na sua maioria, além das fontes alternativas. Na sua grande maioria, os geradores dessas usinas são geradores síncronos. Todos esses geradores, eles operam em paralelo, atendendo a demanda, que são as cargas elétricas. No atendimento a essas cargas, temos as linhas de transmissão. Aqui nós temos o sistema interligado. O sistema interligado, ele nos fornece maior confiabilidade. Às vezes uma usina inteira sai do sistema, todo o restante das usinas assume as demandas. Nessas condições, num sistema de grande porte, chamamos isso de barramento infinito, representado por... Nesse sistema de barramento infinito, não conseguimos alterar a tensão e nem a frequência. A tensão e a frequência, ela é imposta pelo sistema. Suponha que eu tente entrar com meu grupo gerador para fornecer potência a todo esse sistema. Lembre, na aula sobre grupo gerador, quando alteramos a velocidade de rotação, alteramos a frequência, mas esse nosso gerador não vai ser capaz de alterar a frequência de todo o sistema. Quando alteramos o campo da máquina, alteramos a tensão de saída do gerador, mas ele não vai ser capaz de alterar a tensão de todo o sistema. Ou seja, a tensão no barramento em que ele é conectado, não conseguimos alterar, nem a frequência. Esse barramento para o meu gerador que eu vou conectar ao sistema é o barramento infinito. A ideia aqui é colocar esse nosso grupo para gerar potência e contribuir para o nosso sistema. A conexão deste gerador ao sistema chamamos de paralelismo. Vamos visualizar as principais condições para que conseguimos colocar esse gerador no nosso sistema. Eu quero colocar o nosso grupo motor gerador em paralelo com o sistema. A ideia é eu entrar suave na rede. Normalmente dizemos que colocamos o gerador flutuando na rede. Para isso, basta eu não ter nenhuma diferença de potencial entre o gerador e a rede e depois eu posso aplicar condições de controle. Vamos tentar analisar cada uma dessas situações pela seguinte figura. Essas quatro condições, normalmente, elas vão acarretar em corrente entre o gerador e o barramento. De uma certa forma, queremos colocar o gerador síncrono em paralelo com a rede sem que circule corrente, para ele entrar flutuando na rede.
O que diz esse sistema aqui? Eu tenho o nosso gerador, fase A, B, C. E aqui o barramento infinito, fase A, fase B e fase C. A tensão e a frequência deste barramento não conseguimos alterar. Entre o gerador e o barramento, colocamos lâmpadas incandescentes. Esse tipo de montagem, fazemos isso no laboratório. Essas lâmpadas só estarão acesas se tiver diferença de potencial entre cada uma das fases. Quando o potencial for o mesmo entre cada uma das fases, as lâmpadas estarão apagadas. Ou seja, não havendo nenhuma diferença de potencial, não vai haver circulação de corrente. Então podemos fechar a chave. É uma chave trifásica. Vai fechar as 3 chaves ao mesmo tempo. Nesse momento, ele está nas mesmas condições do barramento. O gerador é conectado ao barramento de forma suave. Vamos analisar cada uma dessa situação. Vamos supor que eu acertei sempre 3 delas e errei uma. Vamos fazer esta análise das 4 condições pelo diagrama fasorial, comparando o diagrama fasorial do meu gerador com o diagrama fasorial do meu barramento infinito. Qual a situação que vamos analisar em primeiro? Erramos o módulo da tensão. Quero dizer que o módulo da tensão é diferente e acertamos a fase, a frequência e a sequência de fase. Vamos pegar 2 instantes de tempo, T1 em azul é o meu fasor girante do sistema trifásico do barramento infinito. Sequência positiva, fase A, B, C. Estou supondo que acertei a fase, a frequência e a sequência de fase. Em vermelho é o meu gerador síncrono. Vamos voltar à figura. Meu barramento é o A, B, C em azul. Em vermelho é o meu gerador A, B, C. Se eu tiver diferença de potencial, as lâmpadas estarão acesas. Quando todas as lâmpadas estiverem apagadas, eu acertei todas essas condições. E aí eu consigo colocar meu gerador no sistema. Vamos voltar à nossa figura. Observe, a fase é a mesma. A frequência, vou supor passou um instante de tempo. Pegar T2. Observe o que ocorre. Passou um instante de tempo. Se a frequência é a mesma, o fasor girante do meu gerador está girando junto com o fasor girante do barramento infinito. Porém, veja, o módulo da tensão é diferente. Eu tenho uma queda de tensão em cada uma das fases. Neste caso, o tempo todo, as lâmpadas estarão acesas. Vamos voltar à figura. Acertei todas as últimas 3 condições e as lâmpadas vão estar acesas o tempo todo. Por quê? Errei a primeira condição. Se eu fecho a chave nesse momento, eu posso ter corrente circulando entre o gerador e o barramento infinito. E vou ter um transitório aqui. Essa corrente pode danificar o meu gerador. É lógico, se a corrente for pequena, eu não vou ter problema. Mas a corrente pode ser maior do que a corrente nominal do meu gerador. Então vamos colocá-lo flutuando na rede. É sempre mais seguro. Vou supor agora a segunda condição. Errei a fase e acertei a tensão, a frequência e a sequência. Novamente, o que temos aqui? Em azul, meu barramento infinito. Qual sequência? A, B, C. Em vermelho, o gerador síncrono. Qual a sequência? A, B, C. Eu errei a fase. Veja, eles não estão mais em fase. Então eu aqui já tenho uma diferença de potencial. Neste momento, as 3 lâmpadas estarão acesas. Passou um instante de tempo, um T2. A frequência é a mesma. O módulo
é o mesmo, a sequência é a mesma, mas como eu tenho diferença de fase, eu mantenho a queda de tensão. Então, as lâmpadas vão continuar acesas. Vamos voltar à figura. Novamente, eu tenho uma queda e as lâmpadas continuam acesas. Vamos analisar a terceira condição. Erramos a frequência e acertamos a tensão, a fase e a sequência. Nessa situação, erramos a frequência. As fases estão coincidindo, o módulo da tensão está coincidindo e a sequência está coincidindo. Vamos ver o instante T2. Neste caso, se a frequência for diferente, um fasor girante vai girar mais rápido do que o outro. Neste caso, partimos de T1. O gerador síncrono, em vermelho, está com uma frequência maior do que o barramento infinito. Então, o que ocorre? Todas as lâmpadas estavam apagadas. Vai passando o tempo, elas vão acender. Depois, elas vão voltar a apagar. E todas vão acender e todas vão apagar. Então, neste momento em que todas estão acendendo, haverá corrente circulando. E, novamente, essa corrente circulando vai ser indesejável. Eu posso ter altas correntes e danificar todo o meu grupo gerador. Vamos voltar à figura. Observe nessa situação em que eu acertei o módulo da tensão e errei a frequência. Se eu colocar o meu gerador girando numa velocidade um pouco acima de 1800 RPM, garantindo que a minha frequência seja um pouco acima da frequência do barramento infinito, quando todas as lâmpadas apagarem, eu fecho a chave. No que eu fecho a chave, eu joguei o gerador flutuando na rede. Porque quando todas elas apagarem, eu acertei a fase, acertei a frequência, acertei o módulo da tensão e acertei a frequência. Na prática, colocamos justamente para entrar o gerador em sincronismo com o sistema com uma frequência um pouco maior do que a da rede. E assim que todas as lâmpadas apagarem, fechamos a chave e o gerador entra em sincronismo. Vamos ver a última situação, que é a pior de todas. Nessa situação, acertamos o módulo, as fases e a frequência. Porém, erramos a sequência. Observe aqui, olhando o sentido de giro, meu barramento infinito, fase A, fase B e fase C. Meu gerador síncrono, fase A, C, B. Então, errei a sequência. Qual que é a queda de tensão na lâmpada da fase A? 0. Agora, observe qual a queda de tensão das lâmpadas na fase B e na fase C. Quando eu erro a sequência, de cara eu vou ter uma lâmpada apagada e as outras duas acesas. Eu nunca vou conseguir ter todas as 3 lâmpadas apagadas. Vamos ver o instante T2. Neste caso, se mantermos a mesma frequência, o mesmo módulo, a mesma defasagem e sequência diferente, sempre haverá 2 lâmpadas acesas e uma apagada. Normalmente, para colocarmos o gerador em paralelo com a rede, o que fazemos? Colocamos numa frequência um pouco maior. A velocidade de rotação do nosso gerador, pensando no nosso gerador do grupo gerador de 4 polos, vamos colocá-lo a 1805, 1810 RPM. Se errarmos a sequência de fase antes de desligarmos a chave, a velocidade do fasor girante do gerador vai ser um pouco maior
do que a do fazor girante, do barramento infinito. Então vai ter momentos em que a lâmpada da fase A começa a acender e a próxima a apagar vai ser a da fase B. Depois, a próxima a apagar vai ser a da fase C. Então, quando colocamos na prática e erramos a sequência, vai ter, ora, uma apaga, outras duas acesas. Depois, uma apaga, outras duas acesas. Dessa forma, já percebemos, erramos a sequência. Desconectamos e invertemos a sequência. Aí o que vai acontecer? Como a frequência está um pouco maior, as lâmpadas vão acender muito e apagar. Acender muito e apagar. Se eu começar a acelerar o meu motor diesel, as lâmpadas vão começar a acende muito e apaga. Acende e apaga rapidamente. Então o que fazemos? Vamos reduzindo a velocidade do motor diesel, até que vai chegar uma hora que as lâmpadas vão acender e vai demorar para apagar. Quando elas apagarem, fechamos a chave. Se todas apagarem, acertamos todas as condições. É lógico, podemos fazer isso de forma automática. Então temos um sistema que faz isso de forma automática e com total segurança. Colocado o gerador em paralelo com o sistema, ele entra flutuando. A corrente que vai circular é muito pequenininha, mas aí temos que lembrar de dois pontos. Não conseguimos alterar a tensão de saída da máquina. Não conseguimos alterar a frequência, porque quem comanda é o barramento infinito. Aí vem uma pergunta. Na aula anterior, nós ajustávamos a tensão de campo. E aí eu alterava o módulo da tensão de saída. E agora, se eu ajustar essa tensão de campo, o que vai acontecer? E a outra questão, na aula sobre o grupo motor-gerador, colocávamos combustível no motor diesel. Ele acelerava e alterávamos a frequência. E agora, se colocarmos diesel no nosso grupo motor diesel, a máquina ela não vai acelerar mais. Por que a máquina não consegue acelerar? Lembre, eu tenho conversão de energia, potência mecânica em potência elétrica. Se eu entrar mais combustível, eu estou entrando com mais potência mecânica na máquina. Potência mecânica é torque vezes velocidade. E eu vou ter então mais potência elétrica de saída. A potência elétrica de saída, ela é 3 VT e A cosseno do ângulo. O VT eu não altero. Para eu ter mais potência elétrica de saída, eu vou alterar então a corrente e o fator de potência. Principalmente a corrente. Então vai circular uma corrente maior, indo em direção ao meu barramento infinito. Se circula uma corrente, essa corrente, no estator do meu gerador, produz um campo girante, com um polo norte e um polo sul. Eles estão acoplados magneticamente ao rotor da máquina. Como a frequência não altera, por mais combustível que eu coloque no meu motor diesel, a velocidade eu não altero. Mas o rotor está sendo segurado pelo campo girante devido à corrente entrando no barramento infinito e a corrente que circula no estator da máquina. Então, quando eu jogo combustível para o meu motor, eu altero apenas o torque. Eu aumento a potência mecânica. Tenho uma potência mecânica maior, porque eu tenho um torque maior. Eu estou fazendo mais força. Eu não consigo girar mais rápido a máquina, mas eu consigo fazer mais força no eixo da máquina. Quando eu consigo fazer mais força no eixo da máquina, eu entrego mais potência. E a máquina entrega mais potência para a rede.
Esse estudo deste controle vamos ver na próxima aula. Até a próxima aula e bons estudos!